Marcos 15, o versículo 37 e 38, que diz: E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Jesus, ele deu este brado e expirou, ele morreu, né, devido ao sofrimento, devido às dores, né? Você vê que ele não conseguiu levar a cruz, ou o madeiro, como muitos também chamavam. E muitos que eram crucificados, às vezes ficavam até 12 horas, né? Até 12 horas ali para morrer. E Jesus, ele pagou um preço alto para nos dar uma oportunidade. E o texto diz, o versículo 38 diz: E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Esse véu do templo, quando o véu do templo foi construído por Salomão, tinha esta cortina de aproximadamente 2 dedos, assim, ou 3 de largura. E provavelmente tentaram imitar, tentaram fazer, mas disse que rasgou de alto a baixo, né? Jesus, ele está com esse ato aí, porque ele fez uma nova aliança com seus discípulos quando ele celebrou a Páscoa. Ele está declarando para a humanidade que não precisa mais de um homem para entrar no Santo dos Santos. Um homem somente carnal, porque ele é um homem espiritual, carne também. E Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11, né? Ou em diante, né? Diz aqui o seguinte, né? Versículo Efésios 11 e 12. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então Efésios capítulo 3, 11 e 12 diz que temos acesso ao Pai mediante a fé nele, né? Ele mesmo diz em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o mediador. Ele é o sumo sacerdote. O templo não existe mais, o templo foi destruído várias vezes, e Jesus mesmo disse: olha, eu vou destruir esse templo aqui. Ele estava falando do templo, do corpo físico, do sacrifício na cruz da carne que ele ia realizar. Também em Hebreus capítulo 2, o versículo 10 nos diz aqui, Hebreus 2:10, porque convinha que aquele por causa e porque todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoando por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Jesus é o autor da salvação. Ele nos dá acesso ao Pai. Por mais que você possa pensar, mas o único que está à direita de Deus, o único que está sentado à direita de Deus é o Senhor Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança. Porque a palavra, ela é clara, a palavra não tem dúvida. Timóteo capítulo 2, versículos 5, né, e 6. Porque só há um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus nosso Senhor, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em todos oportunos. Em todo tempo, Jesus é o mediador. Ele pagou um preço. Ele cumpriu a lei na carne. Ele cumpriu a lei nascido sobre mulher, debaixo da lei, sendo gerado pelo poder de Deus, o Deus Criador que criou os céus e a terra, tudo que há. E Jesus se submeteu. Como diz assim, né?
alguma das autoridades, né, que vou estar me rebaixando para me igualar ao povo, ou algum rei, alguma majestade. Mas Jesus fez isso, ele deixou da sua glória e se fez carne e habitou entre nós. Na cruz ele morreu. Pelo poder da cruz, o véu foi rasgado, a separação. Mas é mediante Jesus, através do seu nome, através da obediência à sua palavra, que nós temos acesso ao Pai. Você é livre para pensar, mas se você acredita na Bíblia, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai saber que Jesus Cristo é o único mediador e Senhor. Ele pagou o preço na cruz. E todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador, pertencem a Ele. Todos aqueles que dizem assim, eu vou tomar minha cruz e seguir este Cristo que morreu por mim. Fica a dica.